Olá pessoal, aqui é a professora de Educação Física Suzana falando e voltamos para mais uma rápida explicação. Começando agora, vamos falar hoje exatamente sobre os componentes da aptidão física voltados para a saúde. Então, lembramos que nós temos dois tipos de aptidão física, tá? De componentes de aptidão física. A aptidão física voltada para o esporte de alto rendimento e a aptidão física voltada para a saúde. Nós vamos tratar justamente desta última, tá? Quais são os componentes que são necessários para se ter uma aptidão física para a saúde? Então vamos lá. Primeiramente, o que é aptidão física? A aptidão física é a capacidade de uma pessoa, ela possui de praticar atividades físicas em segurança, evitando o risco de sofrer problemas de saúde ou de lesão. Então nós vamos aqui ver quais são os componentes que são responsáveis para você poder realizar uma boa prática de atividade física sem se lesionar, sem se machucar e, consequentemente, você ter uma vida mais saudável. Então, vamos começar com a capacidade cardiorrespiratória, que é o quê? Que é a capacidade do seu corpo de captar oxigênio de forma mais eficiente, de entregar dos tecidos por meio do coração para os pulmões, né, pelas artérias, vasos e veias. Então, é a capacidade que a gente tem de captar oxigênio através dos pulmões e levar do coração para as outras células do nosso corpo. Então, pense bem, ao envolver exercícios regulares, ao você praticar exercícios regulares, você tem o coração e o pulmão, ele tem que melhorar o metabolismo celular. Tá? Então, a atividade física ela vai proporcionar que você faça isso, que você melhore. Quanto mais você praticar atividade física, melhor vai ser a sua oxigenação. Por isso que em tempos de pandemia é muito importante a gente praticar atividade física, porque nesse momento, inclusive, em que a gente tem uma doença que envolve, né, a questão pulmonar, a gente precisa melhorar a nossa capacidade cardiorrespiratória. O segundo componente é a força. Então, o que é força? A força refere-se à quantidade de força que um grupo muscular pode produzir ao realizar um esforço total. Então, por exemplo, se você vai, ela está utilizando a força muscular de quê? Aqui ela vai fazer um levantamento terra, ela vai trabalhar a força das pernas. Então, esse grupo muscular dos membros inferiores vai estar produzindo uma força muito grande, capaz de levantar o peso que ela está utilizando aí. Então, com o passar dos anos, é interessante observar que o organismo da pessoa, ela tem a capacidade de perder músculo, né? Não exatamente um músculo, mas as fibras elas diminuem de tamanho. Então, consequentemente, a gente diminui a nossa força. Por isso que é importante a gente se exercitar para no decorrer da nossa vida a gente produzir músculos fortes, consequentemente ter força. Então, um idoso, ele necessita muito de força para realizar suas atividades no dia a dia. Outra coisa interessante é que ter força, né? Você praticar um treinamento de força vai ajudar a combater a osteoporose, tá? O outro componente é a resistência muscular localizada, que é a capacidade de um determinado grupo muscular de se contrair e continuar essa contração durante uma determinada resistência. Aí você tem, em caso desse indivíduo, ele está praticando uma rosca direta, que é um movimento de flexão do braço. Ele está utilizando aí que grupo muscular? Está utilizando o bíceps, certo? Então, ter músculos resistentes é extremamente importante. Vamos utilizar, por exemplo, no caso dos músculos da coluna vertebral. Se você tem uma musculatura resistente, que resiste às atividades do dia a dia, né? Você vai ter o quê? Vai ter uma postura mais correta. E também lembrando que para ter essa postura correta da coluna, também é importante ter os músculos abdominais também estarem bem, eles terem bastante resistência. O quarto componente é a flexibilidade, que é o quê? Refere-se à amplitude do movimento em torno de uma determinada articulação, certo? Eles são, essa flexibilidade, ela é responsável por reduzir lesões
como por exemplo dores na região da lombar, né? E também melhorar o desempenho atlético, certo? Então, para se ter saúde, a boa flexibilidade ela auxilia na atividade do cotidiano, ok? E por último, a gente tem composição corporal. Composição corporal refere-se ao quê? Ela é muito importante porque nosso corpo é composto por massa magra e massa gorda. Então, o que é a massa magra? A massa magra, são os músculos, os nossos órgãos, os fluidos, né, os líquidos e também os nossos ossos. O que é a massa gorda? A massa gorda, ela é nada mais do que a gordura corporal. Então, assim, a gente tem que tentar manter nosso corpo com uma quantidade significativa de massa magra e reduzir a massa gorda. Por quê? Porque a massa gorda pode levar a desenvolvermos doenças como obesidade, né? Envolver também doenças cardiovasculares. Então, é importante a gente ter essa composição corporal com uma quantidade significativa de massa magra. Tá certo? Por quê? A gente tem que botar na mente o seguinte: essa quantidade de massa gorda e massa magra, ela não é importante só por padrões estéticos, mas, acima de tudo, por padrões de saúde. Ok? Então, essa foi nossa aula de hoje, a nossa explicação sobre componentes da aptidão física voltada para a saúde. Lembrando que a gente viu o quê? Nós vimos a composição corporal, flexibilidade, resistência muscular, força muscular e capacidade cardiorrespiratória, ok? Um abraço e até a próxima.